Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos dar uma sequência na nossa aula de processo penal. Sejam bem-vindos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai continuar na saga dos procedimentos especiais, mas nós vamos analisar aqueles que estão previstos lá no CPP. Nós já vimos o procedimento comum, vimos e encerramos o procedimento especial da lei de tóxico, que está previsto na lei de tóxico. E hoje nós vamos estudar dois procedimentos especiais. Nós vamos verificar o procedimento especial dos crimes praticados por funcionário público e veremos também os crimes contra a honra e as suas particularidades. Então eu gostaria que vocês, por favor, tivessem acesso aí aos artigos 513 até o 518, que é o que a gente vai conversar primeiro, que são os crimes praticados por funcionário público, ok? Então, esse é o nosso grande tópico desta aula. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar no que diz respeito a esse rito praticado por funcionário público. Nós temos uma imperfeição legislativa, porque o legislador fala de crimes de responsabilidade. Ele menciona a questão de crimes de responsabilidade. E aí, essa primeira observação que temos que ter é uma cautela, porque quando a gente fala crime de responsabilidade, é uma grande imperfeição técnica aqui. Porque, doutores, e aí só mesmo a título de recordação, não sei se vocês lembram de alguns comentários que fizemos sobre isso. Quando a gente chama crime de responsabilidade, a gente está falando daqueles crimes que não são verdadeiramente crimes. São algumas infrações mais de caráter administrativo. A doutrina costuma, inclusive, a chamá-los de, aspas, falso crime. Por quê? O crime de responsabilidade são aqueles crimes, como eu disse para os senhores, que impõem uma sanção administrativa. Impõem o afastamento da função pública, a inegibilidade, eventualmente de um cargo eletivo, de um mandato eletivo. Então, é bem incorreto, no que diz respeito à técnica, chamar isso de crime de responsabilidade. Então, o que a gente tem que focar aqui? Quando que eu vou adotar esse rito? Qual que é o cabimento desse rito? Esse rito será cabível para os crimes funcionais. Crimes funcionais são aqueles crimes praticados por funcionário público. Então, aqui, mais duas situações nós temos que tomar cuidado. Primeiro, os crimes funcionais são aqueles que estão previstos do artigo 312 até o 327 do Código Penal, que, aliás, é o 327 que traz o conceito de funcionário público, que é essa segunda observação que eu gostaria de fazer com vocês. Para falar desse rito, da incidência desse rito especial, primeiro, tem que ter um crime funcional. Um grande exemplo de um crime funcional é aquele previsto no artigo 312, que é o peculato. Vai do 312 até o 327. E a segunda característica importante, só pode ser funcionário público que cometa esse crime e faça jus à especialidade desse rito. Funcionário público não é necessariamente aquele concursado e remunerado. Vocês sabem muito bem que a função de funcionário público pode ser feita, pode ser exercida sem remuneração e transitoriamente. É o exemplo da pessoa que é convocada a ser mesário de uma eleição. Naquele dia, naquele período, ela está exercendo a função de um funcionário público, mas não necessariamente que ela seja concursada. Eu, particularmente, já fui mesária uma vez e naquele dia eu exerci uma função inerente de funcionário público. Caso eu tivesse cometido um crime funcional previsto do 312 até o 326, aí sim eu faria jus à especialidade desse rito, ok? Então, acho isso importante a gente falar isso. Seguindo, num terceiro tópico aqui que é interessante a gente falar. Vamos pensar o contrário agora.
quando que não cabe esse rito? Esse rito não cabe, uma coisa lógica, se a pessoa não for funcionária pública. E aí, a gente acaba abrindo um leque em relação a essa ideia central de, se não for funcionário público, não fará jus ao rito. O que a gente abre daí? Se ele for exonerado ou se ele for aposentado, ele não fará jus a esse rito, evidentemente. Também não fará jus a esse rito o corréu que não é funcionário público, mas comete o crime com uma pessoa que é funcionária pública. Então vamos lá. Eu e meu amigo Paulo Tavares. Paulo Tavares é funcionário público, eu não sou. Se eu cometo um crime junto com ele, se eu de alguma maneira associo a ele para cometer um crime de peculato, por exemplo, ele vai ter direito a esse rito, porque ele é funcionário público e é um crime funcional. Eu não vou fazer jus a esse rito. Aí, e eu vou abrir um parênteses, vocês podem estar pensando assim, mas como assim o rito vai seguir de um jeito para ele e vai seguir um rito diferente para você? Então quer dizer que vai ter desmembramento de processo? Serão processos diferentes? Não, doutores, não serão processos diferentes. Nós vamos caminhar juntos, eu e Paulo, vamos ser processados no mesmo processo, a audiência vai ser a mesma para a gente, nós vamos ter acesso aos mesmos atos, seremos intimados dos mesmos atos processuais. Só que eu preciso adiantar para vocês que esse rito, ele não tem muitas fases diferentes. Na verdade, ele é um procedimento ordinário com uma especialidade, que em breve a gente vai falar sobre ela. Então, ele eu não tenho fases diferentes, eu tenho uma fase só que é diferente e que, portanto, difere dos demais casos, ok? Então, só para vocês já conseguirem enxergar o rito que nós vamos trabalhar. Esse rito também, doutores, não se aplica, seguindo aí, né, no não cabimento desse rito, esse rito também não se aplica aos crimes inafiançáveis. Vou falar diferente. O rito especial de funcionário público só caberá, portanto, para os crimes afiançáveis. E aí, doutores, nós já tivemos a oportunidade de estudar quando que cabe fiança, quando não cabe fiança. E aí, mais um parêntese importante. Nós temos que saber aquelas características, digamos assim, objetivas que fazem com que o crime seja afiançável ou não. E essa característica objetiva é quando a lei cita qual crime que é inafiançável. E a bem da verdade, a lei não fala qual crime que cabe fiança. Ela fala os crimes que não cabem fiança. E nós temos, então, alguns exemplos disso, que nós já vimos, basta você folhear aí nas suas anotações. O tráfico de drogas, crimes hediondos, aqueles crimes, terrorismo, racismo, aqueles crimes que são mais graves, esses não cabem fiança. Aí você pode falar assim, bom, os crimes praticados por funcionário público não estão nessa lista, né? Não, eles não estão nessa lista. Só que não é só o critério objetivo que define quando que cabe fiança ou quando não cabe. Eu tenho também critérios, características subjetivas. Aquela pessoa que já foi beneficiada com uma fiança e quebrou a fiança, ela, por exemplo, não fará jus à fiança e o crime passará a ser inafiançável. Então, só fazendo o que eu acabei de fazer com vocês, é uma breve recordação de quando que um crime é afiançável e quando não é. Voltando aqui para a nossa aula, para o nosso procedimento que estamos estudando, nós temos que, se o crime for inafiançável, não será aplicado esse procedimento. Apenas é válido para os crimes afiançáveis. Então, isso é uma característica extremamente importante. Vamos recapitular esse tópico que a gente acabou de falar? Quando que eu não vou adotar o rito previsto para os funcionários públicos? Quando, obviamente, o crime, aí é uma questão óbvia, se o crime não for funcional, se ele não for funcionário público, tiver sido exonerado, ou o corréu também não é um funcionário público. E nós temos também, se o crime for inafiançável, não há de caber. E aqui, por último, nós temos também uma questão importante a ser falada.
havendo concurso de crimes, então vamos lá pegar o nosso exemplo. Hoje, quem que eu peguei para Cristo? Paulo Tavares, funcionário público exemplar, nunca vai cometer crime, nunca vai seguir esse procedimento, mas eu vou prestigiar o meu amigo. Aliás, eu só posso dar, os exemplos que eu dou é sempre numa seara penal, né, gente? Então, infelizmente, os meus amigos têm que entender isso. Paulo Tavares cometeu um crime de peculato, mas cometeu um crime também de lesão corporal e que, por alguma razão, eles estão conexos, ok? E porque uma pessoa descobriu, vamos pensar assim, uma pessoa descobriu que ele cometeu esse crime de peculato, ele foi lá e bateu nessa pessoa para tentar ocultar, né, ou garantir a sua impunidade no que diz respeito ao crime de peculato. Temos então uma conexão, peculato e lesão corporal. Essa lesão corporal, ela segue um rito comum. Já o crime de peculato, o procedimento é especial, de funcionário público. Só que lembra que a gente não pode ficar separando muito os casos, os crimes, eles devem ser julgados juntos. Qual rito que vai prevalecer? Doutores, vai prevalecer, na verdade, a peculiaridade do rito, vou dizer assim porque a gente não falou ainda, né, da característica desse rito. Vai prevalecer a peculiaridade do rito de funcionário público será conservada em relação ao peculato. Já o crime de lesão corporal, que não tem peculiaridade nenhuma, que é o rito comum, vai seguir normalmente o rito comum. O que eu quero dizer para os senhores é, havendo concurso de crimes, um crime é praticado por funcionário público e ele é funcional. O outro crime não é praticado, ou melhor dizendo, é praticado por funcionário público, mas ele não é funcional. A particularidade do rito há de ser conservada no que diz respeito ao crime funcional. Esse outro crime aqui, de lesão corporal, não vai receber a particularidade que tem nesse rito especial, ok? Então, eles vão seguir juntos, mas eu vou conservar a particularidade existente apenas no que diz respeito ao crime funcional. E você deve estar até perguntando assim, mas o que é essa particularidade? O que tem de tão especial nesse rito? O rito não é inteiro especial. Eu não sei, mas acho que você já deve saber, né? Que o funcionário público, ele goza da prerrogativa, se ele cometer um crime funcional, ele goza da prerrogativa de ter 2 defesas iniciais. Então, eu já estou te adiantando aí qual que é a particularidade desse rito. Beleza? Então, agora nós temos que seguir para finalmente detectar as particularidades do rito. Vamos conhecer então o rito especial de funcionário público e vamos começar com essa particularidade do rito. Nós vamos colocar ali o primeiro passo. O primeiro passo é o oferecimento da denúncia. Não tem nada a ser falado a mais em relação a isso, porque eu não tenho particularidade nenhuma. Verifique os requisitos do artigo 41 e o promotor de justiça oferecerá a sua denúncia tranquilamente. O segundo passo, aí sim vem a grande particularidade. O segundo passo é a apresentação de uma defesa preliminar. Essa é a grande particularidade desse rito. A apresentação de defesa preliminar. E essa defesa preliminar, que vamos falar bastante dela, está prevista lá no 514 do CPP. Queridos, vamos por partes então, que essa é a grande particularidade, então vamos a ela. Por meio do que ele fica sabendo dessa defesa preliminar? Citação, notificação ou intimação? Acertou quem falou notificação. Muito parecido com o procedimento de tóxico que a gente acabou de estudar, né? Nós vimos ontem. Pois bem, o denunciado será notificado para apresentar a defesa preliminar. Qual é o prazo dessa defesa? 15 dias é o prazo dela. 15 dias, a contar de quando ele recebe a notificação. Lembrando isso, nunca vai ser a contar da juntada do mandado. Vai ser sempre de quando ele assina a notificação, porque ele vai ser notificado pessoalmente, pelas mãos do oficial de justiça. Outro ponto da defesa preliminar. Qual é a finalidade dessa defesa? A finalidade dela é impedir o recebimento da denúncia.
impedir o recebimento da denúncia. E o conteúdo? O que pode ser alegado nessa defesa preliminar? Tudo. Pode juntar documento, pode invocar todas as matérias de fato e de direito, pode indicar qualquer circunstância que descaracterize o crime, enfim. Defesa, quando a gente fala em defesa, ela é ampla. E aí você pode, portanto, indicar tudo. Testemunha pode? Geralmente é na defesa que se arrola testemunhas, né? Não. As testemunhas não serão arroladas aqui. As testemunhas serão arroladas na próxima defesa também inicial. E é aqui, doutores, que assenta a grande particularidade e a grande diferença desse rito. O funcionário público que comete um crime funcional é o único que tem a prerrogativa de apresentar duas defesas iniciais. Uma, essa que estamos falando, chamada defesa preliminar. E a próxima, a super conhecida e famosa resposta à acusação, que virá em breve. Aguenta a mão aí que a gente vai falar qual é o momento dela ser apresentada. Então, vamos já matar a charada e detectar qual é a grande particularidade do rito do funcionário público? A prerrogativa de serem apresentadas duas defesas iniciais, uma defesa preliminar e uma resposta à acusação, cada um no seu momento. A defesa preliminar está sendo apresentada depois do oferecimento da denúncia, porque já vimos que ele vai ser notificado logo depois do oferecimento da denúncia para que apresente essa defesa. Por isso, não vai arrolar a testemunha. As testemunhas virão lá na resposta à acusação, que em breve falaremos. Por que tem? Qual é o fundamento dessa defesa? Vamos seguir aqui na defesa preliminar. Qual é o fundamento de se apresentar essa primeira defesa preliminar e depois ter a segunda? É para evitar acusações levianas, improcedentes para aquelas pessoas detentoras de cargo. É uma chance que o réu, ora funcionário público, tem de tentar acabar com o processo. Ele tem a oportunidade de convencer o juiz a não receber a denúncia e, portanto, não seguir o processo. E vejam, isso leva-se em consideração a grande lisura, a grande cautela que se tem com os atos da administração pública e também uma preocupação que se tem com o réu que é funcionário público, porque se ficar provado que ele cometeu o crime funcional, ele corre risco de perder a sua função. Por isso que a gente redobra o cuidado, garantindo a ele duas defesas. Essa primeira com a finalidade de impedir o recebimento da denúncia. E aí, nós vamos seguir por uma situação muito interessante. Essa defesa preliminar é de caráter obrigatório? Será que o juiz é obrigado a dar a oportunidade dessa defesa preliminar? Ou ele poderia pular essa defesa preliminar e ir direto para a citação e resposta à acusação? Bem, aqui é um ponto muito interessante e para isso a gente tem que redobrar a cautela. Existe uma súmula 330 do STJ e eu gostaria que vocês rapidamente vissem essa súmula, que fala assim, ó: se a denúncia foi oferecida com base em inquérito policial, essa defesa torna-se desnecessária. Então a gente teria dois caminhos a seguirem no que diz respeito a esse rito. Se um funcionário público comete um crime, nos termos da súmula seria assim, ó: teve inquérito policial? Teve. Ele foi devidamente investigado? Foi. O promotor de justiça ofereceu denúncia com base no inquérito? Sim. Então não precisa notificá-lo para a defesa preliminar. Ao revés, se não houve inquérito, mas o promotor de justiça ofereceu denúncia com base em outras peças de informação com outros elementos, aí sim precisa dessa defesa preliminar. Eis o teor da súmula 330 do STJ. Tem inquérito, não precisa de defesa preliminar. Não teve inquérito, precisa da defesa preliminar. E qual é a razão por que essa súmula foi criada? Porque se teve inquérito policial, presume-se que ele teve a oportunidade de manifestar,
de também ter acompanhado esse inquérito por meio do seu defensor. E então ele já estaria ali, né, com uma defesa mais engatilhada, mais participativo. Então eu não preciso preocupar muito com o funcionário público. Agora, se não teve inquérito, se ele não acompanhou, se ele não foi ouvido, eu vou ter que preocupar um pouquinho com ele sim, então eu vou ter que dar chance para ele fazer essa defesa. Essa foi a ideia do elaborador da súmula 330 do STJ. Mas o Supremo Tribunal Federal, em 2007, ele praticamente consolidou o entendimento que prevalece até agora acerca do cancelamento dessa súmula. Essa súmula foi, pelo Supremo, cancelada. Você vai ler ainda essa súmula, mas prevalece o entendimento que ela foi cancelada. Se ela foi cancelada, qual é o resumo geral que temos dessa situação? Não me interessa se a denúncia foi instruída com inquérito policial ou não. A defesa preliminar será sempre de caráter obrigatório. Sempre que tiver um crime funcional praticado por funcionário público e foi oferecida a denúncia pelo promotor, o próximo passo ao oferecimento da denúncia será a notificação desse funcionário para apresentar essa defesa preliminar. Portanto, cuidado com essa súmula